Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente já abordou esse tema pós-clássico contra o São Paulo, que aconteceu no Morumbi, mas a gente precisa falar sobre isso porque as coisas continuam acontecendo e a gente está entrando numa semana, sim, uma semana decisiva. Eu vou dar um bastidor para vocês. Eu estava lá na zona mista do Morumbi após o clássico, me dividi com meu colega Univaldo Decilo, que ficou acompanhando a saída dos jogadores do São Paulo. E eu, curiosamente, estava esperando os jogadores do Corinthians passarem. O Wagner Love e o Manuel conversaram comigo e com a imprensa, e depois o diretor de futebol do Willian Monteiro Alves. O técnico Fábio Carille estava falando na sala de coletivas. Quando eu voltei para a redação, eu fui ouvir a entrevista do Carille. E eu fiquei assustado. Eu fiquei preocupado com o que eu ouvi, porque eu vou dizer para vocês, foi uma entrevista demissionária. O que é uma entrevista demissionária? É quando o técnico está na iminente possibilidade de deixar o clube. Ele praticamente pediu para ser mandado embora. Vou ser bem sincero para vocês. Quando ele expõe os seus jogadores repetidamente, como ele fez dessa vez, quando ele cita jogadores que não vieram e que poderiam fazer o time jogar mais, de novo, colocando na conta dos atletas que estão ali, e quando ele admite a própria incapacidade de mudar, de mexer e de fazer com que o time joga mais, acabou, né? Para onde você vai? Quando o técnico fala que os valores individuais caíram, que coletivamente você não consegue fazer o time jogar mais e que a montagem do elenco ela está equivocada e que o time está por um milagre na quarta posição pelo que vem jogando, quando o próprio treinador assume isso, o presidente que está ouvindo fala assim, caramba, realmente esse treinador não tem mais condições de seguir o trabalho. Mas o Carille talvez não queira pedir demissão. Talvez ele realmente queira ser mandado embora. Tem uma multa, ele já interrompeu um trabalho no ano passado, então ele está, de certa forma, fazendo o que pode. E aí, se for demitido, vai tudo na conta da diretoria, que interrompeu um trabalho, correndo o risco do time não pegar a Libertadores, mas corre o risco de não pegar com o Carille mantido. Mas aí, talvez na opinião da diretoria, se não pegar G6 com o Carille ficando, essa responsabilidade vai na conta do técnico. E aí a diretoria consegue fazer a troca em dezembro. Vejam como parece um cabo de guerra, né? O Andrés não tem o hábito de demitir treinadores, então ele vai deixando. Mas a pressão está ficando muito forte, gente. A pressão, e nessa semana o Corinthians tem o Goiás no Serra Dourada, e o Cruzeiro na Arena Corinthians. O jogo contra o Goiás, vamos combinar que a lógica hoje é o Goiás vencer. Porque daqui a pouco tem gente dizendo, mas se não vencer o Goiás... Gente, não vencer o Goiás hoje seria normal. O Goiás é um dos líderes do retorno. Era o líder até a última rodada, acho que o Flamengo passou, mas o Goiás é um dos melhores times do segundo turno. Tá ganhando todas. Vai jogar em casa contra esse Corinthians. A tendência é o Corinthians perder, mas eu acho que o desempenho será muito observado, porque aí depende de como o Corinthians vai perder. Vai tentar jogar? Vai tentar ficar com a bola? Vai tentar agredir um pouco o goleiro adversário? Vai tentar alguma mudança tática? Vai melhorar na postura? E aí contra o Cruzeiro, vejam como é perigoso esse jogo. Se a gente colocasse Cruzeiro e Corinthians, que decidiram a Copa do Brasil, por exemplo, como um jogo qualquer, um jogo normal, duas camisas pesadíssimas, duas instituições enormes, o jogo um clássico. Não hoje. Dentro da bola, perder para esse Cruzeiro, ou não ganhar desse Cruzeiro, que não ganha de ninguém, nem da lanterna, Chapecoense, em casa, pode tornar a situação muito insustentável. E pelas informações, o Andrés vai deixando até ali, né? Quando a coisa complicar, ele não vai ter o que fazer. E, gente, a entrevista do Carille, ela me estarreceu por alguns trechos, assim. Ele voltou a citar jogadores que não vieram, como o Rodriguinho, de novo, pela segunda vez, o Gabigol e o Roger Guedes. Quando ele fala que o time sente muito a falta de um jogador como o Rodriguinho, que é um meia que se aproxima dos atacantes, eu concordo, viu? O Corinthians não tem esse jogador. Mas quando o técnico vai a público e fala isso, qual é o recado que ele passa para os meias do time? Quando ele fala que não veio o Gabigol, tentamos o Gabigol, qual é o recado que ele passa para o Mauro Bocelli?
que ficou 19 segundos com a bola em mais de 90 minutos no clássico contra o São Paulo, em que o técnico, na mesma entrevista, disse: quando nós pedimos o Bocelli, a gente sabia que ia ter problemas, porque ele não se encaixa nas características do nosso jogo. Oi? Mas nenhum centroavante vai se encaixar nas características desse jogo, um jogo que só recua a bola para o Cássio, em que o Wagner Love, que é um outro centroavante, joga de lateral. Não tem como. Não tem como. Em que o Cleison se atrapalha com a bola. E aí, perguntado sobre o Cleison, cara, ele não é só o Cleison, tem um monte de jogador aí jogando mal. Estranho, né, gente? O treinador virar público e ficar batendo nos seus jogadores. Mas eu acho que ele teve um ponto positivo. Ele não apenas transferiu a responsabilidade, ele também, e isso talvez seja o mais preocupante, ele admitiu a própria incapacidade de mudar, de mexer no time, de fazer o time jogar mais. Aí não tem o que fazer, né? Ele fala que o time está no G4 por um milagre, e aí vai a minha leitura, a minha opinião. Quando ele foi perguntado se ele faria alguma mudança tática, ele disse que não, porque não há mais tempo. Eu acho que não é porque ele não quer, é porque ele não sabe, é porque ele não está conseguindo. Porque ele tentou, gente. Depois da Copa América, ele tentou fazer um time mais ofensivo, conseguiu por uns 2 jogos. Depois, o cara ele não sabe ainda, é algo que ele tem muito que evoluir, fazer o time atacar. E não adianta agora, depois de ter agradecido a diretoria pelos reforços que chegaram, você mudar o discurso completamente e ficar citando jogadores que não vieram e dizendo que os jogadores que você tem hoje não se adaptam ao teu estilo de jogo. Foi uma entrevista que ela avançou um passo num caminho muito perigoso, de uma cisão ali na frente. Não pegou bem com a diretoria não gostou do que ele falou, os jogadores não gostaram do que ele falou e a torcida muito menos. Então o Carille aos poucos ele vem se inviabilizando. Eu de novo repito, acho que ele é um bom técnico, acho que ele teve bons momentos, ele tem uma carreira vitoriosa em pouco tempo de profissão, mas eu acho que ele está errando nas escolhas e está errando nas palavras. Ele não está sabendo lidar com esse momento de instabilidade. Ele está sendo muito sincero e verdadeiro ao expor tudo isso? Está, mas como que isso fica lá para dentro? Dentro do teu vestiário, com teus jogadores? Qual é a resposta que esses jogadores vão te dar no próximo jogo? Goiás e Cruzeiro. Uma semana delicada e possivelmente decisiva para os rumos do Corinthians. Comentem aqui o que vocês acharam, se inscreve no canal, até a próxima. Tchau!